meta de likes disto era 70 mil likes. Pelo menos, só até amanhã. Só até amanhã, porque depois tem de ser mais. Depois tem de ser 300 mil likes logo. Vocês ouviram, não ouviram? Conta a lenda que durante a ocupação muçulmana, um vulgar jovem sábio vizir, conselheiro de um poderoso sultão, tornou-se um autêntico apaixonado pela atualmente denominada Costa Vicentina. Sempre que podia, montava seu cavalo e passeava ao longo do recorte de uma longa costa, salpicada de enseadas e praias de areia sedosa, que ainda hoje emolduram as extensas planícies douradas do Alentejo. Num dos seus longos passeios, perdeu-se no encanto imenso das belezas naturais da região e parou nas redondezas de um pequeno castelo, rodeado por um vasto jardim de gerânios. À janela, uma jovem donzela bordava um lenço enquanto entoava uma frágil melodia. Foi precisamente nesse instante que os olhares dos dois se cruzaram, fazendo disparar os corações. A vida de ambos mudava para sempre. Nascia assim um grande amor. Nos meses seguintes, os jovens enamorados encontravam-se em segredo, uma vez que a moça era filha de um alcaide moçado e já estava prometida. Durante algum tempo, Almir e Eleonor trocaram juras de amor, cartas e flores, até o dia em que tudo foi descoberto pelo pai da moça, que se mostrou inflexível aos argumentos inocentes do amigo. Nesse mesmo dia, foi reforçada a guarda ao castelo e, de castigo, escondeu a sua filha na torre mais alta. Por não mais conseguir visitar a sua amada, irritado e decidido a raptá-la, o jovem vizir, à revelia do sultão, reuniu alguns homens armados e planeou um ataque surpresa que deu origem a uma batalha implacável. Ao fim de uma manhã de combates intensos, o vizir, vitorioso, entra pelo pátio do castelo montado no seu cavalo. Convencido de que finalmente encontraria a sua futura mulher, é surpreendido por um ato de chantagem. Eleonor tinha uma espada apontada ao peito pelo próprio pai. Sabendo da importância de todo aquele momento, num grito desesperado, o velho alcaide ameaçou o vizir que, se desse mais um passo, trespassaria a sua filha com a espada. Menosprezando aquelas palavras, o vizir avançou de espada em riche e a galope, mas o inevitável aconteceu. O pai da moça não hesitou e matou a própria filha com a espada, contudo, em seguida, se suicidou. Conta-se que o desgosto do vizir o fez desertar da corte do seu sultão, refugiando-se em um dos lugares mais belos e escondidos do reino, Porto Covo. Aí, armou tenda e viveu sozinho até o fim dos seus dias. Para enganar a angústia e a saudade, decidiu escrever à sua amada uma carta por dia, entregando-a depois ao mar para que a levasse onde quer que fosse a sua nova morada. Almir tinha ainda guardado o lenço que Eleonor bordava quando se olharam pela primeira vez. Dizem que um dia antes de morrer, enterrou-o no seu jardim de gerânios. Há quem diga ter encontrado um pequeno cofre deteriorado, contendo um lenço bordado muito antigo, e atribuído a Eleonor e Almir. Por isso, fez nascer no mesmo local um lago de águas calmas com carpas koi, libelinhas e rãs. Há quem considere Porto Covo como uma das mais belas aldeias do país, cercada de pequenas praias de areia fina e águas transparentes, separadas por grandes rochedos que parecem feitos para criar a sensação de intimidade e exclusividade a cada praia. Por isso, há quem já tenha eleito as praias de Porto Covo como uma das mais belas do mundo. Inspiração de poetas, cantores, cheia de lendas e histórias, aqui começa ou termina o Trilho dos Pescadores. Neste dia, passamos por todas estas praias com a meta de chegarmos a Sines, terra de Vasco da Gama.
Percorremos longos caminhos de mochila às costas, da forma mais simples, natural, saudável e sustentável possível. Sempre em movimento, em contato com a natureza, com as culturas e a gente que conhecemos através de viagens mais lentas. Pelo mundo, em meio à natureza, através da velocidade do corpo humano, como caminhar, pedalar ou remar. Antes, apenas seguíamos nesse estilo de vida, mas hoje, além de fazê-lo, e isto requer algum esforço, nos desdobramos nas funções de filmar, editar e divulgar este trabalho autônomo que investimos por acreditar que a partilha pode ser um estímulo ao prazer de uma vida mais ao ar livre e viagens em meio à natureza. Esta parte é dura e trabalhosa. Por vezes a mochila pesa mais que o usual, o cansaço é maior e os 15 quilos a mais que para desenvolver esse trabalho aumentam na mochila nos faz perguntar se vale a pena. Se vale a pena continuar. Mas todo caminho tem sempre algo que nos surpreende. E nesse dia fomos agraciados com a doce presença de uma pequenina de olhos brilhantes, que nos abordou, nos reconheceu, porque segue o nosso trabalho. Foi um momento marcante e renovador de energias. Estamos caminhando desde Vila Real de Santo Antônio e já estávamos a chegar a São Torpes, quando o cansaço e estes questionamentos passam a existir no nosso caminhar, a Ritinha nos reabasteceu de energia para continuarmos. Agradecemos aos seus pais que permitiram a partilha desse momento com essa doce, encantadora, falante, inteligente, cheia de projetos e sonhos, menina com olhos de luz. Assiste aí. Olá, sou a Rita, sou subscritora no canal deles, desde que vi o vídeo deles na Tendência. Comecei a ver e gostei. E o que é que nós fazemos? Dão assim caminhadas, a volta ao mundo. E como sigo-os, assim posso conhecer mais dos sítios onde não vou, conheço por eles e depois se eu um dia chegar lá e já conheço um pouco da história desses sítios para poder contá-las e olha, apanhei-os de surpresa aqui na praia, estava a andar, vi-os a passar por mim, fui correr atrás deles. Aqui é entre a praia da Oliveirinha, pronto, e a praia da Pedra da Casca, que agora é Vieirinha, recebeu este nome graças ao restaurante dela, que se chamaram Vieirinha. A praia, o seu nome mesmo cultural é Praia da Pedra da Casca, eu às vezes enganava tudo. Era a casca da... Isto aqui é a Poça da Oliveirinha, não é bem uma praia, é aqui uma poça que quando a maré está cheia, não calhou a estar agora, mas quando a maré está cheia temos aqui um grande fundão para brincar, uma poça. Olha, eu gostei de vos conhecer. Nós também, foi uma surpresa fantástica. É que nós estávamos passando aqui nessa praia, que não é bem praia, como a Rita explicou, essa é a Rita, e fomos abordados pela Rita, a nossa queridíssima subscritora, e nos emocionou profundamente. Estamos muito felizes de conhecer a Rita. Muito obrigada. Eu também estou muito feliz de vos conhecer a vocês. Nunca tinha conhecido ninguém que eu seguisse e que para mim fosse uma inspiração. Uau! Aquela lenda que há aqui em São Torpes. Da jangada, a Jangada. lenda da jangada. Haviam 3 pescadores à pesca e não havia muito peixe porque o mar de São Torpes estava muito mexido, assim picado. O barco deles foi ao fundo, mas a praia de São Torpes tem montes de rochas no mar
rocha. Fizeram uma jangada, amarraram com corda de pesca, saltaram a corda de pesca que eles tinham feito à mão. Foi assim que eles conseguiram voltar. Depois, com uma cana, a remar na jangada, conseguiram voltar à terra. E assim ficou a lenda da jangada, porque o mar estava muito picado. É assim, eu não sei a lenda com muitos pormenores, porque a lenda é muito maior que isto. Não sei a lenda com muitos pormenores, mas foi assim que me explicaram, que era para não ser muito maçador, estar ali a minha turma toda a ouvir aquilo. Aí está! Então, obrigado, Rita, pelo De nada. Viu? Como é que o pessoal faz, Rita? Vai ao canal Eliane e Diniz por aí. Depois é só deixarem like, mandarem para quem quiser. Mando para a minha mãe, mando para o meu pai, mando para o meu avô, que eu criei uma página para ele, mando para a minha prima, mando para toda a gente. Muito bom! Portanto, acho que é o que vocês devem de fazer, é mandar e depois quem assistir, compartilhar também. Já vou dizer, vou pegar no telemóvel de toda a gente e vou lá Boa, meter os Rita. subscritores. Boa, sim senhora, Muito grande bom. Rita, sei que é, mãe, tá Fantástico. chega, muito bom. Olha, gostei muito dos cunhos destes. Muito nós Oi, também, Rita Rita. Fogo. Eu sou de tchau ao teu pai e à tua mãe.